Paz do Senhor, igreja, amém? Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de o fim. Papai tem gosto de bala. É forte como um leão. Para mim você é o rei. O melhor da criação. Papai, paizinho, paizão. Às vezes tem barriguinha. Às vezes tem barrigão. Você é tão querido. Mora no meu coração. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. É muito legal ter um papai, para todas as horas me ajuda. Quando eu preciso, ele me aconselha. Sei que do meu lado sempre estará. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Trabalha todo dia, constantemente, pra trazer um alimento e o melhor pra mim. Quando chega o ambiente fica diferente. És o meu herói, meu papai é assim. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai, 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 papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Paz do Senhor. Eu vou ler aqui uma mensagem para o Dia dos Pais. Pai,
Ao seu lado, descobrir que entre o sonho e a realidade existe um espaço chamado felicidade. E para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar ao seu lado. Feliz Dia dos Pais. Amém, queridos? Glória a Deus, hein? Como é bom, né? Poder comemorar os dias dos pais. Deus é muito bom, Deus tem sido bom, na verdade, com cada um de nós. E nós agradecemos a Deus pelos filhos, né, que o Senhor nos deu, pela igreja que tem sido abençoada cada vez mais. E o Senhor está mandando crianças para nós, amém, queridos? Haja paciência para esses pais com tanta criança. Deus é bom. Vamos continuar, queridos, com esse culto nessa hora. Vamos, queridos, ler nessa hora um versículo apenas da palavra de Deus. Logo depois nós vamos orar, assim como temos orado sempre. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Aí eu vou pedir os meninos lá para colocar um retorno para mim, dos dois lados, fazendo favor. Efésios 6, versículo 12. Depois nós vamos meditar aqui, juntos, nesse texto da palavra de Deus. Vamos orar também por uma igreja. Todos encontraram? Efésios 6, 12. Quem já encontrou? Amém. Quem não encontrou? Nem todos encontraram? Que bom. Efésios 6, 12, irmãos. Um verso apenas que diz: pois não temos de lutar, tá bom assim, tá? O retorno. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém? Agora vamos orar. Ore por alguém. Pode orar por quem você sentiu o desejo no coração, mas eu gostaria que você orasse por uma pessoa. Eu creio muito no poder da oração. Eu creio que Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus, Ele nos responde, às vezes nos dando o que nós pedimos, às vezes Ele nos responde não nos dando aquilo que nós pedimos. Mas eu creio na oração, no poder da oração. Existem estudos científicos de que a oração, ela é capaz de surtir efeitos na vida da pessoa que ora e na vida da pessoa que recebe a oração. Existem estudos que comprovam que às vezes nem mesmo a pessoa que recebe a oração crê, mas a fé da pessoa que ora faz a diferença, e às vezes até em determinados estudos mostram que as pessoas foram curadas porque outra orou. Então, querido, eu gostaria que você fizesse uso deste poder maravilhoso que é a oração. Deus, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui orando uns pelos outros, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo agora, nesse exato momento. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor está sempre atento, sempre acordado, sempre ligado, Senhor, observando cada um de nós, e até mesmo buscando para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Chegamos diante de Ti, Senhor, como aquele homem que subiu para orar e não tinha coragem de erguer os olhos para o céu por causa da sua iniquidade, dos seus pecados. Assim como ele também, nós nos colocamos diante do Senhor agora em humildade, reconhecendo que não há em nada em nós que nos faça merecedores da Tua bondade nem da Tua misericórdia. Nada em nós nos faça, meu Deus, acessíveis, nos dá acesso ao Senhor, mas nós chegamos a Ti pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, confiados na cruz de Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos dá livre acesso ao Santo dos Santos,
para te agradecer. Muito obrigado por esses dias tão maravilhosos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, meu Deus, pelas homenagens, pelos pais. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença do Senhor conosco, pela presença do Teu Espírito Santo na igreja, que torna a igreja viva, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que foi abundantemente derramado, nos dando autoridade, nos dando força, poder para largar o pecado, Deus, para nós não submetermos ao pecado. Teu Espírito Santo nos dá força para fugir do pecado e não pecar contra Ti. É graças ao Senhor, ó Deus, que podemos agora, na presença do Senhor, nos colocar e prostrar diante do Senhor, agradecidos. Muito obrigado, abençoa a igreja, abençoa o Teu povo, fortalece cada um de nós, ajuda a igreja, meu Deus, a cada dia a confiar no Senhor. Muito obrigado, desde já, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor continue falando conosco e nos abençoe com a Tua presença. É o que te pedimos agradecidos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Ao final, como eu disse para vocês, nós vamos orar pelos irmãos, mas vamos orar também por uma igreja. A cada domingo aqui na igreja nós vamos orar por uma igreja. Eu disse para os irmãos do domingo passado que vocês podiam mandar para mim no meu WhatsApp pessoal, ou chegar até mim, ou telefonar e me dar o nome de uma igreja que você deseja que esta igreja ore. Como ninguém me mandou nada, eu tenho uma igreja que eu gostaria que nós orássemos por ela hoje, tá bom? Não vale orar pela nossa igreja não, tá bom? Porque pela nossa igreja você ora todos os dias. O que Deus pôs no nosso coração é em cada domingo orar por outra igreja, não importa qual igreja, queridos, orar por alguma igreja que você saiba que ela precisa de alguma maneira especial, precisa da nossa oração. Isso para que nós, como crentes, quebremos uma barreira que diz por aí que só nossa igreja que é boa. Você já viu alguém que pensa que só a igreja dele é boa? Quem já ouviu? Levanta a mão. Essa igreja não é a melhor igreja, essa que nós estamos. Eu amo esta igreja, estou aqui desde que aceitei Jesus em 1986. Para mim é a melhor igreja do mundo, mas eu não posso deixar que isto caia no meu coração como orgulho e eu comece a pensar que só esta igreja é boa. Não, tem muita igreja boa por aí, amém, queridos? E nós vamos quebrar essa barreira do nosso coração e começar a orar para que Deus abençoe aquela igreja lá que tem algum motivo que precisamos orar por ela, tá bom? Hoje então nós vamos começar a orar, e eu vou até te dizer qual é a igreja que nós vamos orar. Hoje nós vamos orar por uma igreja que se chama Igreja Batista Ebenezer, não é daqui da cidade, mas lá no final, quando nós formos orar, eu vou apresentar para vocês o motivo. E aí, se você é um homem e uma mulher de oração, que gosta de orar, e tem o desejo no coração de apresentar o nome de uma igreja para nós orarmos, cada domingo nós vamos orar por uma igreja, amém? Você topa? Diz amém. Isso, vamos orar e abençoar essas igrejas aí, para que Deus possa manifestar a sua graça e seu poder. Quero, queridos, compartilhar esse texto, esse versículo, um versículo apenas com você, para que possamos de alguma maneira ser edificados pela palavra de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos param para pensar na vida espiritual, não sei quantos de vocês tomam tempo para pensar na vida espiritual. Quando nós falamos de vida espiritual, nós estamos acabando de fazer referência a espírito, ou espíritos, essa é a grande realidade. Então eu sei que você se preocupa com sua vida espiritual, eu sei que você é um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, que preocupa com a vida espiritual. Eu hoje mesmo recebi um pedido de ajuda, de alguém muito longe daqui, que está preocupado com a vida espiritual dele. Só que quando nós nos preocupamos com vida espiritual, nós estamos, irmãos, fazendo referência a espíritos, né? Você crê que existe espíritos? Você crê que existe espíritos? Diz amém quem crê. Você crê que existe espírito bom e espírito mau? Crê? Pois é. Então, quando falamos de vida espiritual, nós estamos falando desses espíritos. Nossos olhos não podem ver. Não. O olho humano não pode ver o mundo espiritual.
1 Coríntios diz que nós não vemos porque essas coisas se discernem espiritualmente, tá? 1 Coríntios vai dizer isso para nós. Então, se é algo que se discerne espiritualmente, não dá para discernir com a mente, com o intelecto e nem com a inteligência. Jesus em algum momento foi confrontado espiritualmente? Ou ele confrontou algum espírito? Quem lembra? Sim ou não? Sim. Então é uma realidade viva, clara, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja hoje, o dia que se comemora o Dia dos Pais no Brasil, trazer para nós uma meditação em cima da seguinte verdade: os desafios de um pai, ou os desafios de ser pai em pleno século 21. Isso me chamou a atenção, os desafios de ser pai no século 21. Porque, na verdade, eu criei minhas filhas num tempo diferente, boa parte de nós criou num tempo diferente. E os desafios, eles, de certa forma, eles são meio que atualizados. Os problemas que tínhamos lá no passado, eles se repetem, mas numa roupagem diferente, uma roupagem nova. Eu não sei os irmãos aqui, não sei se vocês se lembram, como é que a gente divertia quando a gente tinha aí, pessoa mais ou menos da minha idade, sabe? Ontem eu completei 52 anos, e foi bom completar 52 anos, fui lá no Cordeiro, falando para os irmãos lá, a palavra de Deus. E aí, quem tem a minha idade mais ou menos aí, na casa dos 50 para mais, se lembra como é que a gente divertia? Né? Como é que a gente brincava? A gente brincava de quê? Quem quer falar? Quem está na média dos 50 aí, que não tem vergonha da idade? Mas a gente brincava de quê? Como é que é? Pique-salva, pique-esconde. Olha, eu brincava de pique-esconde nessa rua Goiânia, até começar a tropeçar em pedra e bater na cerca da casa dos outros. Escurecia, não tinha luz no Caravelas. Então o nosso sinal para parar era, a gente não estava enxergando mais. Era pique-salva, pique-esconde. O que mais? Brincar de bola na rua. Irmão, a gente pegava uma lata de óleo. Naquela época o óleo era na lata, hoje é no plástico. Pegava uma lata, colocava duas cá, duas lá, e a rua se tornava campo de futebol. A gente jogava até estourar o dedo. Quando você estourava o dedo numa pedra, né? Aí a gente sabia, está na hora de parar. Era assim que a gente divertia. Os pecados, os mesmos que existem hoje, existiam naquela época, mas com uma roupagem diferente. Por isso, quando o Senhor tocou no meu coração trazer para nós os desafios de ser pai no século 21, na verdade eu me dei conta que os pecados eram os mesmos, mas a roupagem era outra. A gente brincava de forma diferente, pecava dentro do mesmo modo de pecar, porém com uma roupa diferente, um contexto diferente. E eu trago para você, querido, isso porque hoje nós estamos sendo confrontados o tempo todo, e dentro dos nossos relacionamentos a gente não sabe muitas vezes como agir, o que fazer com relação à nossa convivência dentro de casa, com familiares. O inimigo tem lutado com muita força, com muita garra, para poder destruir nossa vida espiritual. Está vendo? Espiritual é a palavra, segundo o que nós lemos. A verdade é, quando você pega as lições da palavra de Deus, interioriza, ou seja, pega aquelas lições da palavra de Deus e põe elas lá no fundo do teu coração, no fundo da tua alma, você passa a aprender a amar a Deus. Olha, eu vou repetir, você pega a palavra, por isso que você tem que ler Bíblia, por isso que você tem que estudar a Bíblia, tem que estar em constante comunhão com a Bíblia. Você interioriza a palavra de Deus, você aprende a amar a Deus pelo que você está vendo na palavra, tá bom? Você pega isso, coloca lá por dentro do teu coração. Quando você pega as instruções da palavra de Deus, você aprende a amar a Deus. E quando você aprende a amar a Deus, você começa a procurar obedecê-lo. Você começa a querer obedecer a Deus. É meio que natural querer obedecer a Deus para aquela pessoa que começa a pegar a palavra, as lições da palavra, e fazê-las entrar lá no fundo do coração. Não fica apenas na mente. Você começa a procurar também a obedecer a Deus, porque a palavra de Deus passa a viver dentro de você. Entendeu? A palavra de Deus passa a viver dentro de você. É um processo simples, vou repetir. Você tem contato com a palavra de Deus lendo ou escutando uma pregação, ou enfim,
ouvindo a Bíblia, a palavra, aquilo entra no teu coração, não fica só na cabeça, entra no coração. Quando entra no coração, quer dizer que você interiorizou, você pegou aquilo e pôs lá para dentro. Aí você aprende a amar a Deus, começa a brotar algo que nós vamos chamar de amor a Deus, amor pelas instruções de Deus. Aí você também começa a procurar obedecer. Você quer obedecer aquilo que você ouviu, aquilo que você pôs no coração. E aí você começa a querer obedecer. Isso porque a palavra de Deus já não está mais do lado de fora, não está na mente, ela está lá dentro, você levou ela para dentro do teu coração. E aí é que acontece um processo, querido, lindo e maravilhoso. Você começa a aprender a maneira de Deus agir, como Deus age, como Deus pensa. Aí você começa a conhecer um outro lado de Deus que todos nós devemos conhecer. Aí a gente pode dizer de fato que conhece a Deus. Olha, eu conheço Deus. Conheço Deus como? Eu conheço Deus porque eu compreendo o modo de Deus agir, como Deus age, como Deus faz, o que está acontecendo, tá? É por isso, irmãos, que Deus nos convoca, em Oséias 6,3 está escrito isso, Deus nos convoca a conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Deus nos convoca a conhecer e prosseguir. Conhecer e prosseguir é o seguinte: você conhece um pouco de Deus hoje, mas você não se dá por satisfeito. Amanhã você quer conhecer mais de Deus, na terça você quer conhecer mais de Deus, chega domingo que vem, você não quer fazer outra coisa, você quer conhecer mais de Deus. Aí vai, na segunda-feira que vem, você quer conhecer mais, aí no domingo que vem você quer conhecer mais. Isso se torna algo natural. Tudo começa por buscar Deus e querer conhecê-lo através da palavra. E isso muda e faz a diferença em nós, muda totalmente a nossa maneira de pensar. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque é exatamente aí que eu vou colocar que está o maior desafio de ser pai no século 21. Na nossa infância lá, adolescência, não tínhamos acesso à informação como se tem hoje. Naquela época a informação vinha através do rádio, que na verdade na maioria das vezes era AM, não era FM, era rádio. Ler jornal, pouquíssimas pessoas naquela época compravam um jornal para ler, era rádio, você escutava o que o rádio falava, só. Notícias nós recebíamos por carta ou por boca de alguém que mandava algum recado lá, raramente uma vez a cada não sei quantos anos. Então, queridos, cada brasileiro, na verdade, era uma ilha, vivia isolado. Quem estudasse um pouquinho mais, tinha mais informações, porque o professor naquela época era, na verdade, uma verdadeira biblioteca. Tudo que o professor passava para nós, a gente não tinha acesso a lugar nenhum. Então, a nossa maneira de ver o mundo e ver as coisas, de ter acesso a certas coisas, era muito lenta e muito natural. Você ia demorar muito tempo para descobrir algo que hoje um menino de 5 anos tem acesso num cliquezinho do dedo dele, no computador, no celular. Então, querido, o desafio de ser pai hoje, no século 21, no ponto que nós estamos, é muito diferente de ser pai nas décadas passadas. O desafio hoje é outro. Então, nesta velocidade que o menino e o seu filho têm acesso às informações, é a mesma velocidade que você, como pai, como mãe, tem que agir. Esse é o desafio. Está entendendo, queridos? É um desafio muito grande. Então é bem verdade que os pais devem ter acesso à rede social dos filhos. O pai deve evitar Instagram, Facebook, um punhado de coisa para filho menor. Por que tem que evitar? Porque é a única maneira de ele não ser assediado por pessoas. E aí eu duvido que o pai e a mãe que trabalham tem tempo para fazer isso. É muito complicado. Geralmente não tem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos proibir nossos filhos? O que você acha? Proíbe eles de ter acesso? Cada pai resolve da sua maneira. Mas o melhor é que não tenha. Mas então vamos seguir, para vocês entenderem, irmãos, onde eu quero chegar com você. Os desafios então de ser pai, podemos resumi-los aqui para não entrar, na verdade,
em detalhes e mais detalhes para a gente poder ter um conhecimento melhor, mas para isso nós podemos fazer isso no outro dia, num domingo de manhã, numa escola bíblica dominical, por exemplo, para a gente ver com mais detalhes como um pai deve agir com seu filho, porque os desafios de ser pai hoje são bem diferentes. Eu quero ir com você dentro do texto que nós acabamos de ler. Pai, o seu desafio é muito grande, mas a primeira coisa que eu digo para você é o que nós acabamos de ler. Você precisa entender que você vai perder se você lutar contra a carne e contra o sangue. Se você pensar que essa luta ela é carnal, você vai perder feio. Vai perder seu filho. Hoje um pastor postou um vídeo no grupo dos pastores que eu queria até trazer e colocar aqui. Mas eu não trouxe porque na verdade o vídeo era uma canção em inglês sendo traduzida em português. Então pensei bem, eu vou postar aquilo lá. Muita gente não vai conseguir acompanhar a legenda e tal, mas é uma música secular, não é uma música evangélica. Mas essa música fala sobre daria tudo, daria a vida para te trazer de volta. E era trazer o pai. Começa com um sepultamento. O vídeo começa com um sepultamento. E aí termina o vídeo passando fase da vida, desde que o nenenzinho nasceu, para a gente entender que na verdade os filhos aqui, que têm os pais presentes, talvez ainda não tenham pensado o que é que você tem. Mas no dia que perde o pai, aí você vai pensar igual aquele vídeo mostrou, eu daria tudo. O vídeo fala, a música em inglês fala, daria minha vida, daria meus bens, daria minha família para te ter de volta. Família. Isso para você ver, querido. O que é ter um pai? Mas na verdade, quem tem não pensa isto enquanto tem. Aí depois que perde, vem esses pensamentos, eu daria tudo para ter de volta. Então, como é que a gente vai, irmãos, conseguir viver pai e filho, viver bem em casa? O pai tem uma preocupação enorme que o filho caminhe no caminho do Senhor, na verdade, para os filhos caminham. E só de pensar neles desviarem, já desespera. Então, o primeiro conselho que eu dou aqui, entre o desafio de ser pai no século 21 é, não lute contra, ou melhor, não pense que você está lutando contra essa pessoa, essa criança rebelde, esse menino rebelde, essa menina rebelde. Você não está lutando com ela. Olha bem, na verdade, eu li no Novo Testamento grego, esse versículo 12 que nós lemos. Veja bem como é que está na minha Bíblia. Na sua está um pouco diferente, mas depois eu vou ler para você como é que está lá na tradução grega. Na tradução nossa diz, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Agora, na tradução do grego, mais próxima do grego, é mais ou menos assim, porque nós não lutamos contra os seres humanos. Olha bem, querido, uma tradução diz, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A outra já diz claro, nós não temos que lutar contra os seres humanos. Veja como é que ele faz essa separação entre mundo espiritual e mundo físico. Então vai lá, porque nós não lutamos contra os seres humanos. Mas aí começa a dizer, mas contra os líderes. Olha bem, contra as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas. Aí eu arrepiei aqui agora. Aí você está entendendo o que é que te rodeia? Eu queria que você pensasse que esses poderes cósmicos das trevas, que diz no original grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, é o que te rodeia, querido. Poderes espirituais cósmicos das trevas. Vamos lá, presta atenção para cá que eu estou vendo que vocês estão desviando a atenção. Está ficando ruim? Toda vez que eu vou falar de mundo espiritual é assim aqui na igreja. Se precisar nós paramos e oramos. Amém, querido? Se precisar eu paro e repreendo. Toda vez que eu estou abrindo os seus olhos, que do teu lado aí agora tem demônio querendo te fazer mal, vocês começam a desviar a atenção. Eu sabia que seria assim.
Então eu vou repetir. Você precisa saber que o Novo Testamento diz que nós estamos rodeados de poderes cósmicos das trevas. No melhor termo da palavra, demônios ao teu redor, querendo te maltratar e te destruir. Primeiro na fé, depois financeiramente, depois fisicamente. Você crê nisso, que isso é verdade? Diz amém. Sim. Por isso, Deus me levou a trazer hoje este estudo para você. Estudo não, desculpa, essa palavra. Esta é a realidade que te rodeia. Essa é a realidade que me rodeia. Pastor, demônio nenhum me rodeia. Você não sabe o que é a palavra de Deus, você não conhece. O que 1 Pedro diz? 1 Pedro diz: sede sóbrios, quem lembra? Vigiai, porque um punhado de anjinho bonitinho está ao teu derredor, não é? Quem é que está ao derredor mesmo? O quê? Não ouvi os meus irmãos da Bíblia? Quem é que está ao seu derredor mesmo? Não pode ser, ué. Porque tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é melhor do que os outros. Está aí, querido. A gente às vezes gosta de pôr pano quente nas questões, na vida. E a gente às vezes tem dificuldade para compreender. O grande desafio hoje de ser crente, na verdade, não importa, mas eu trago para os pais. Primeira coisa, querida, é ver isso aqui, olha. Sua luta não é contra os seres humanos. Sua luta não é contra o teu filho. Sua luta não é contra a tua filha rebelde. Sua luta não é contra nenhum ser humano. É contra o que nós acabamos de ler e a gente às vezes foge. Mas eu vou andar um pouquinho com você, para que a tua mente seja aberta, porque eu disse para vocês que quando nós interiorizamos os ensinos da palavra de Deus, nós aprendemos a amar a Deus e procuramos obedecer a Deus, né? E com isso a gente acaba conhecendo Deus. Então eu estou trazendo para você algo para você compreender, tá? Então veja bem, é sério que a nossa carne não é contra o ser humano, não é contra ninguém humano. Mas a tradução no grego diz para nós de maneira mais clara que a nossa luta é contra os líderes e autoridades. Aí é que eu queria que você abrisse o olho para o Brasil de hoje. O que você acha dos nossos líderes e das nossas autoridades? Você está vendo como é que a tradução em grego é mais clara? A tradução clássica, ela floreia. A tradução clássica diz assim: porque não temos que lutar nem contra carne e sangue. Carne e sangue, tem muita gente que não consegue entender, que é o ser humano. Mas a outra tradução do grego já fala: não temos que lutar contra o ser humano. Aí, quando diz assim, mas sim contra principados, contra potestade, complica. A palavra aí no grego já vai dizer que é contra líderes e autoridades e poderes cósmicos das trevas. Aí fechou. Poderes cósmicos das trevas é demônio. Infelizmente, na hora que for traduzir a Bíblia, eu não estou aqui para criticar. Primeiro que eu não sou um doutor em Bíblia, nunca, nada disso. Mas quando for traduzir a Bíblia, nós viemos de uma tradução muito arcaica, muito clássica, muito cheia de coisas. E naquela época em que se traduziu o português, a Bíblia, a cultura era outra, não podia se dizer certas palavras. Então, foi muito amenizado o significado das palavras. Por exemplo, na Bíblia, quando diz lá que fulano conheceu fulana. Quem sabe o que é? Fulano conheceu fulana. Pode falar sem vergonha. Não entendi? Hein? Sim, querido. Lá quando a Bíblia, o português do João Ferreira de Almeida vai dizer lá: e fulano então conheceu fulano. Aí logo depois fala: e geraram tal filho. Aí você começa a conhecer e gerou. Quando a Bíblia vai dizer lá que fulano conheceu fulano, deitou-se com ela, teve relações com ela, relações sexuais, e aí gerou um filho. Só que conhecer, o que tem a ver conhecer com deitar-se e ter um relacionamento sexual? Mas é a Bíblia no modo clássico e arcaico da palavra. O grego já não é assim não, o grego já chega e fala o que aconteceu. Então, só para você entender. Então fica claro, então, irmãos, para nós,
não temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra os seres humanos. E eu queria que você agora aplicasse isso, então interiorizasse isso no teu coração e compreendesse aí e adaptasse isso para a tua vida. Se você está aqui nesta noite, presta atenção, está pedindo a Deus algo, passando por uma situação difícil, vamos lá imaginar que seja um emprego com problema, uma porta de emprego que você quer, uma aprovação no vestibular, uma solução para alguma coisa, não importa a área. Eu quero que você pegue isso e coloque na tua vida. Então vamos lutar, não contra as pessoas, mas contra as forças espirituais das trevas, que podem tentar impedir daquilo acontecer na tua vida. Pegou a lição. Oração certa não é a oração em que você vai agredir uma pessoa A ou B. A oração certa é aquela que você entende o mundo espiritual. Eu disse para os irmãos aí, eu já contei essa história várias vezes, mas é melhor contar a minha história do que de alguém. Que eu tive um contrato nos Estados Unidos durante 7 anos, só que o contrato era de 1 ano só. Ao final de 1 ano a empresa me ofereceu legalizar naquele país com um documento chamado Green Card. Eu aceitei. Só que eu teria que ficar lá 5 anos esperando esse documento. Como eu tinha que ficar ilegal durante 5 anos, eu falei para vocês como eu resolvi essa questão. Eu fui para a oração, disse a Deus que eu não ficaria ilegal lá nem um dia, e eu fiz a seguinte oração: quando eu ia lá e assinava um documento relacionado a isso, e que a advogada dizia que eu ia ter que esperar 1 ano e meio para receber outro documento, você se lembra da oração que eu fiz, que eu já falei para vocês. Quando ela me entregava e eu assinava, e ela falava, daqui 1 ano e meio eu te chamo para você assinar outro documento, eu repreendia aquilo caladinho, e eu falava que aquilo não ia acontecer. E eu pedi a Deus, olha, que enviasse o anjo dele para pegar aquele documento que eu assinei, e que ia para o departamento de imigração, que pegasse aquele documento, e colocasse aquele documento lá na frente, para que eu não ficasse 1 ano e meio, para que eles assinassem aquilo em tempo hábil, para eu não ficar ilegal. Lembra que eu já falei isso para vocês, irmãos? Quem lembra? Diz amém. Sim, eu não briguei com a justiça, não comprei, eu não enganei, eu não fui lá subornar ninguém, mas eu acreditei na palavra que a minha luta era espiritual, e que Deus não quer que a gente fique ilegal em país nenhum. Amém, queridos? Tem muita gente falando assim, pastor, eu vou para os Estados Unidos para me trabalhar. Aí eu pergunto, mas você vai ilegal? Não, vou pegar um visto de turista. Eu falei, então você vai ilegal, porque turista não pode trabalhar em outro país. Se você pegar visto para trabalhar, é uma coisa. Eu peguei para trabalhar, eu fui lá para trabalhar. Agora, você pega visto de turista, você é turista, para estudante é estudante. Então, querido, eu orar e falar, Deus, manda o teu anjo pegar esse documento que eu assinei, colocar lá na frente, para eles me chamarem rápido, porque eu não vou ficar ilegal nesse país. Conclusão, dentro de 1 mês e meio eles me chamaram, mas era 1 ano e meio. Aí quando eu assinei outra vez, que o processo era cada 1 ano e meio, aí foi para o departamento de trabalho, para aprovar, ela falou mais 1 mês e meio, fiz a mesma oração, em nome de Jesus eu rejeito isto, mas eu orava, irmãos, caladinho, tá? Baixinho na minha mente, eu não falava isso alto na sala da advogada, falava a mesma coisa, Deus, envia o anjo do Senhor para pegar esse documento, colocar lá na frente e me chamar. Com 1 mês e meio eu estava lá e a advogada falou assim, Edgar, não estou entendendo nada, por que está acontecendo? Aí eu peguei e fiquei caladinho na minha, falei, eu sei, pensava comigo, eu sei o que está acontecendo. E esse documento saiu, querido, exatamente no tempo que eu não precisei ficar ilegal. É isso que eu estou trazendo para você, querido. Você tem orado, mas tem compreendido que tem seres espirituais da maldade, teu redor, meu redor, nosso redor, doido querendo fazer com que a gente não tenha aquilo que Deus tem para nós? Então teu filho é uma bênção, desde que você entenda que a tua luta não é contra esse filho. Sabe aquela rebeldia terrível? Para de pensar que o teu filho é rebelde, é o demônio, o ser espiritual está fazendo ele ficar assim. Vai no mundo, ataca o trem lá no mundo espiritual. Sabe aquele marido terrível? Para de pensar que o teu marido herdou isso do DNA de alguém. Não herdou de DNA nenhum, não. É ser espiritual das trevas, da maldade, que está lá perturbando aquilo. Sabe aquela mulher difícil, terrível? Não pensa que é ela. A nossa luta não é contra ela. É contra os seres espirituais da maldade. É a Bíblia que diz. Não é o pastor Edgar que está inventando uma teoria nova. Isso aqui de novo não tem nada. É velho. Então nós precisamos compreender, e eu quero seguir com você, só para você ver melhor, né, essas verdades, dentro desse versículo, o único versículo, tá, irmãos, que nós estamos estudando. Veja bem, Davi, irmãos, é um exemplo do homem
sabia dessas coisas. 1 Samuel, capítulo 17, vai mostrar quando Davi sai lá do meio das ovelhas do seu pai, vai encontrar com seus irmãos e vê o exército de Israel sendo confrontado por um gigante chamado Golias. Aí ele se oferece para lutar contra Golias. Saul manda colocar então as vestes de guerreiro nele, a armadura, dá para ele espada, e ele, quando veste aquilo, ele não aguenta, ele viu que não dava para lutar. Então Davi ali entende que ele não ia vencer aquele gigante que afrontava o exército de Israel, ele não ia vencer com a mesma armadura que os outros usavam. E ele então se atreve a ir vencer aquele gigante sem armaduras humanas. Ele vai, e aí, quando ele está diante daquele gigante que aterrorizava o exército de Israel, e olha que Israel era um exército que vencia muitas guerras, estava ali tremendo de medo. Quando ele vai lutar contra este gigante chamado Golias, ele fala uma frase que já virou um hino, um corinho que a gente canta. Quem lembra qual que é o corinho? Que ele fala para o gigante: Golias, tu vens contra nós, com espadas e lanças, mas eu venho contra ti, em nome do Senhor. Quem lembra desse hino? Pouca gente lembra, será que eu sou eu que estou velho aqui? Bem, Davi vira para ele e fala assim, fala dessa maneira: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, querido? Sabe o que Davi notou? Davi notou que, olha, eu não vou com esse camarada nem com espada nem com lança, porque ele não pode ser vencido nem com espada nem com lança. E essa luta não é carnal, essa luta não é com o ser humano, essa luta é espiritual. Estou lutando contra o demônio que usa esse gigante. Então eu não vou contra ele em nome de rei, não vou em nome de ninguém, de nenhuma nação. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E aí o camarada vence aquele gigante com uma pedrinha. Está vendo, querido? Davi entendeu. Ele não estava lutando contra Golias, estava lutando contra seres espirituais da maldade. E a história é bonita, ele joga a pedra, o bicho desmonta, ele vai e termina de vencer. Então, para a gente seguir, para você ver que a nossa luta não é contra seres humanos, e aí a Bíblia vai dizer que é contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade na região celeste, que na Bíblia melhor traduzida do grego vai dizer que a nossa luta é contra líderes, autoridades e poderes cósmicos que governam as trevas. Olha bem, poderes cósmicos que governam as trevas. Governam. Então, querido, eu vou te fazer uma pergunta: como é que está, na verdade, nosso país em relação a governo? Você tem alguma dúvida de quem é que tem governado nossas autoridades? Você tem? Gente, hein? Tem não? Gente, o país está agarrado. O país está agarrado. Garradíssimo. Eu até parei de ler jornalismo, falei, não quero nem saber desse tema mais não, porque esse tema está me deixando nervoso, eu vou orar e no meu quartinho lá eu vou resolver. Querido, é terrível. Qualquer atitude para melhorar o nosso país, ela é bombardeada. Qualquer coisa, qualquer lei que se faça e que vá ajudar na questão do caráter, da moral e da ética, é bombardeada e às vezes derrubada, e os crentes ainda não notaram que essa tradução do grego clara é a realidade que nós vivemos. E aí, querido, a gente fica doido, desesperado aqui, pensando que o problema é A, é B, é C. Não, querido, são forças espirituais da maldade reinando, só que essas forças têm ganhado espaço e terreno, porque nós que deveríamos ter o discernimento espiritual, não estamos tendo. É esse o grande desafio que eu escrevi aqui para vocês, já estou dentro dele. O grande desafio é discernimento espiritual. Traduzindo para o português mais claro, o que você entende por discernimento espiritual? Discernimento espiritual é o quê? Pode falar, eu gosto de ouvir. O que é discernimento espiritual? É a capacidade de quê? Ninguém sabe? Que Deus, nossos teólogos. Discernimento espiritual é a capacidade de quê?
Se eu te disser, você precisa ter discernimento espiritual. Estou dizendo o quê? Você tem que fazer o quê? Entender os espíritos, a atuação, a maneira de agir. E é isso que está dizendo aqui. Nossa luta não é contra os seres humanos, é contra os seres espirituais. E aí eu pergunto, se a coisa é discernimento e é entender, a minha pergunta é: onde estavam e onde estão estes espíritos, estes seres espirituais? Se você tiver para ter discernimento, você vai ver. Tem gente que acha que ter discernimento espiritual é entrar num lugar e sentir arrepio. Já viu isso? Nossa, arrepiei todo ali agora. Quem já viu, levanta a mão, sem vergonha nenhuma. A maioria de nós pensa, discernimento espiritual é isso. Você está num quarto, bem numa boa lá, você arrepia, opa, começa a olhar. Não tem nada a ver, eu arrepio o tempo todo. Para quem é aí, já estudou área de saúde, sabe o que é arrepio. Arrepio nada mais é do que um mecanismo, né, que a gente tem, principalmente para controlar a temperatura do seu corpo, não é isso? Mais nada. Os pelos ficam assim, e aí abre espaço, temperatura sai, temperatura vem, e você, eu sou o tipo da pessoa que eu transpiro muito, eu sinto frio em 46 graus. Por quê? Quando eu transpiro, dá aquela troca de temperatura, se tiver um ventilador, eu sinto frio. Eu congelo, eu gelo, eu sofro no inverno, porque se esfriar muito, eu tampo muito. Quando eu tampo muito, eu transpiro. Quando eu transpiro, eu suo, aí eu gelo. Aí começa aquela coisa de gripar e tal. Então, querido, não tem nada a ver com arrepio. Arrepio, muitas vezes, é algo muito natural. Eu estou falando de discernimento, de compreender as ações espirituais. O que está acontecendo por trás? Então, você pode olhar para o Brasil e olhar que os espíritos estão operando na nossa nação, em termos disso que nós acabamos de ler, em termos de liderança, autoridade, poderes e forças espirituais. Se você conseguir isso, querido, ver, aí a minha pergunta é: pense comigo, onde então estão estes espíritos? Eu tenho alguns exemplos dentro da Bíblia que eu quero te ajudar. Em Gênesis capítulo 3, diz que uma serpente, presta atenção, uma serpente conversou com Eva, falando com Eva que ela poderia comer daquela fruta que Deus falou que não, porque na verdade ela não ia morrer nada, Deus tinha falado que ela ia morrer. Aí veio a serpente e falou com ela assim: não preocupa não, você não vai morrer nada, na verdade Deus sabe que no dia que você comer dela, você vai ficar igual Deus. Bem, me explica uma coisa, serpente fala? Mas aquela falou. Então, existe uma força espiritual aí. E vou te dizer isso. Lembra que eu falei de espíritos bons e espíritos maus? É o primeiro momento em que a Bíblia fala que um animal falou, uma serpente. E quem falou na boca daquela serpente? Apocalipse fala. A serpente era Satanás, o diabo. Mas tem um outro momento que um espírito fala na boca de um animal. Mas aí já não é um espírito mau. Você vê que existe espírito bom e espírito mau. Quando falamos de mundo espiritual, você tem que ter discernimento de ambos os mundos, porque ambos os espíritos. Lembra aí de um animal que falou e na verdade não era um animal, era outro espírito falando. Ah, da mula vocês lembram, né? Quem falou na boca da mula? Não ouvi. Quem falou na boca da mula? Deus, espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, assim como Satanás, o diabo, é espírito. Lá atrás, não foi Deus falando na boca da serpente? Apocalipse, depois você pode olhar na sua Bíblia, tá? Apocalipse 12, versículo 9, fala quem é aquela serpente. A antiga serpente, o diabo, Satanás, foi vencido. Amém, queridos? Mas aí que está. Então onde está o inimigo? Estava na boca da serpente. Depois a Bíblia vai nos mostrar, eu quero só passar rapidinho para a gente orar depois. A Bíblia vai mostrar que também Satanás estava ao longo da jornada de Israel. Desculpa, melhor dizendo, Satanás e o diabo estavam lá em Faraó,
para escravizar Israel o tempo que eles viveram escravos no Egito. Lá estava o inimigo, na figura daquele homem escravizando o povo de Deus. Depois, ao longo da jornada no deserto, lá estava também o mundo espiritual da maldade, mexendo com Israel, para Israel murmurar contra Deus e ser maltratado. Lá estava a serpente, o inimigo das nossas almas, o tempo todo tentando Israel. Depois nós vamos encontrar num detalhe muito importante da Bíblia, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, tá? Daniel, abre sua Bíblia em Daniel. Está bem no finalzinho da Bíblia, tá, irmãos? Depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 10, 13. Daniel 10, versículo 12, desculpa, e 13. Você vai ver também como o inimigo camufla, tá? Daniel 10, verso 12 e 13 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha bem, isso é o anjo falando com Daniel. E eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 13: o príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 12 e 13. Queridos, isso aqui mostra para nós que Daniel começou a orar a Deus, e o texto está dizendo que quando ele começou a orar, veio o anjo trazendo a resposta para Daniel. Mas na verdade, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, impedindo que ele seguisse o seu caminho com a resposta, até que veio Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, isso aqui, para quem já leu o texto todo, compreende e sabe muito bem. Tua oração, quando você faz, ela depende de um movimento no mundo espiritual, tanto para que ela chegue a Deus, quanto para que a resposta de Deus chegue até você. Isso é muito claro, queridos, na vida espiritual. Por isso a gente ora e ora errado. Muitas vezes você quer um carro, você só ora lá pedindo um carro, não é? Ah, Deus me dá um carro. Às vezes você quer sei lá o quê, você só ora aqui. Não, você tem que compreender que existe um processo. Por exemplo, quando você ora, existem princípios para que tua oração chegue a Deus. A Isaías 59 diz que o nosso pecado funciona como uma barreira que impede a nossa oração de chegar a Deus. Deus não nos ouve. E depois Deus manda a resposta e nós também não ouvimos. Deus está sempre querendo te abençoar, mas existe um impedimento. Então não é só orar, você tem que ter discernimento do mundo espiritual. Espera aí, o que eu preciso para que a minha oração chegue a Deus? E o que eu preciso para que a resposta de Deus chegue a mim? Seja o que for, querido, é só orar certo, colocar nas mãos do Senhor. Então eu quero seguir com você, para você entender. Outra coisa que nós vamos ver, o tempo todo na trajetória de Jesus, o inimigo, Satanás, se levantou para que Jesus não morresse na cruz do Calvário. Porque se ele morresse na cruz do Calvário, ele ia ressuscitar 3 dias depois. E se ele ressuscitasse, acabou. A derrota de Satanás estava selada. E hoje, Jesus ressuscitou, então acabou com o inimigo. Agora a nossa salvação é garantida em Cristo Jesus. Então desde lá, desde quando o inimigo tentou matar Moisés, lembra quando tentou matar as crianças para Moisés não nascer? Desde ali nós estamos caminhando na Bíblia, nós já estamos em Josué. O inimigo tenta de todas as formas matar as pessoas que seriam os ascendentes, os descendentes de Jesus. Tentou matar Raabe, a prostituta. Ela era prostituta, tentou acabar com a moral. Eu quero que você entenda uma coisa: Raabe não era prostituta só porque era uma prostituta. Ela se tornou uma prostituta por causa das questões do mundo espiritual, querendo impedir que Jesus nascesse. Mas Jesus nasceu de Raabe, uma prostituta. Amém, queridos? Você está assustado? É só você vir para os estudos, você vai ver. E logo depois vai ter mais, não é só Raabe. Claro que vai ter mais momentos em que Deus vai agir para que Jesus nasça. Tem outra mulher também que a vida não era lá grandes coisas, era Tamar. Nós vimos agora recentemente no último estudo. Judá pega Tamar e faz um filho em Tamar, na verdade, e Tamar era a nora dele. Mas Jesus nasce de Tamar.
Está lá em Gênesis falando, desculpa, está lá na genealogia de Jesus em Mateus. Ou seja, o diabo lançou pecado em algumas vidas para impedir que Jesus nascesse, mas Deus pegou aquilo e falou: nada vai impedir, ele vai nascer. Amém, queridos? Tentaram matar os primogênitos na época de Jesus, mas Jesus nasceu. Então, queridos, você tem um pouco de discernimento. Então então eu te pergunto, querido, já que nós vimos lá, na serpente estava o inimigo, o mundo espiritual agindo em Faraó, durante toda a caminhada no deserto, para impedir a oração de Daniel de ser abençoada, e durante a trajetória de Jesus. Para a gente encerrar orando, eu quero te perguntar então, hoje, agora, dia 11 de agosto, 15 para as 9, onde está o mundo das trevas operando? Agora. Onde está? Está vendo, querido? Não mudou. Ele está lá operando. Onde está? Se eles são invisíveis, presta atenção no que eu estou dizendo. Se esses espíritos são invisíveis, eles não estariam, irmãos, camuflados nas mentes, nos corações. Se esses espíritos são invisíveis, o olho nu não vê, ele não estaria na TV, em alguns programas da TV, eles não estariam na internet. A internet hoje ela é boa por um lado, mas ela é horrível por outro. Não estariam, queridos, nesses lugares agindo com toda a força do mal, como nós vimos aqui, são governadores das trevas. Não estariam, irmãos, agindo com toda a força do mal para te destruir, para me destruir, para nos destruir, para destruir nossos filhos? Quantos casamentos, irmãos, foram destruídos por causa de uma internet, por causa de uma rede social? Quantas amizades foram destruídas por causa de uma rede social? Quantos assassinatos por causa de uma rede social? Recentemente, o jornal mostrou de um homem que foi linchado até a morte, porque alguém postou na internet que essa pessoa é que havia abusado de uma criança. Passou muito recentemente, 1 ano atrás. Quantas vidas, querido, a internet tirou? Aliás, deixa eu corrigir, quantas vidas a força espiritual da maldade tirou e está tirando? Baixa a tua cabeça, querido. Eu quero orar nessa noite com você. Estou te trazendo isso porque Deus me revelou essa semana. Deus me mostrou essa semana algo que me assustou. O Senhor me permitiu ver esses espíritos, esses seres espirituais da maldade, camuflados em vidas e em casas para poder perturbar, para tirar a paz, tirar a santidade, tirar a graça. Por trás de toda a luta tem lá a resistência do mal, a resistência maligna, fazendo com que as pessoas acabem lançando fora outras pessoas, pessoas lançando fora pessoas, por causa dessas forças espirituais da maldade, fazendo a gente sofrer, e muito. E muitas vezes nós somos confrontados a viver com pessoas que rejeitamos, por causa de toda essa fúria inimiga, fúria do maligno. E eu tenho aprendido a cada dia que a gente precisa aprender sobre o mundo espiritual, para que nós possamos vencê-los, em nome do Senhor Jesus. Às vezes você constrói planos na tua vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero aquilo, e essas coisas não acontecem, porque o inimigo sabe trabalhar para impedir, para distanciar cada vez mais a bênção do Senhor da tua vida. E é preciso a gente aprender a tornar-nos para o Senhor, para compreender o quão terrível é
ficarmos vulneráveis ao mundo espiritual e deixar que ele nos jogue para um lado, nos jogue para o outro. Dessa forma, pessoas têm vivido na prática do pecado, têm entregado seus corações, suas mentes às práticas pecaminosas. Pessoas boas têm sido vencidas por esses poderes que nós acabamos de ler aqui, por esses poderes que governam as trevas. E isso tem causado um estrago muito grande, pensamentos terríveis. Eu tenho lidado constantemente com pessoas crentes que vez por outras são levadas a pensar até mesmo em morrer. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque a gente luta, mas luta errado, luta contra as forças humanas, quando a nossa luta não é contra forças humanas. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e quer a ajuda da igreja, para você vencer nessas lutas, este mundo espiritual, eu te convido a vir à frente e nós vamos orar com você em nome de Jesus. Se você está aqui e quer ter vitória nessas áreas, não é fácil como eu disse, não é fácil assim, só como eu falei. Parece que foi muito fácil vencer lá orando e pedindo a Deus que enviasse os seus anjos, mas não é. É um tempo de luta, é um tempo de oração, é um tempo de graça. Inimigos, seres espirituais da maldade tentaram matar Jesus para que Jesus não nascesse. Isso quer dizer o quê? É enfrentamento espiritual. Então, se você está aqui e quer a nossa ajuda em oração para esses enfrentamentos, te convido a vir à frente em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Eu quero orar por uma igreja, como eu disse, é a Igreja Batista Ebenezer, lá da cidade de Novo Oriente. Vamos orar por eles? Aí eu quero pedir o pastor Moacir, vem cá, pastor Moacir, orar por essa igreja. Chama Igreja Batista Ebenezer. Eu quero que o senhor ore por esta igreja, tá, pastor? Nós vamos orar cada domingo por uma igreja, amém? O senhor entendeu? Tá bom? Uma igreja que está iniciando. Oremos por pastor. Pai, recebe a minha gratidão, a nossa gratidão, pelo Espírito que moveu o pastor Edgar, nos moveu a interceder em favor da Igreja Batista Nova Ebenezer, uma igreja pequena, mas para o Senhor não existe igreja pequena. Toda a igreja para o Senhor é grande, porque é do Senhor. E eu te glorifico pelo Espírito que me faz recordar quantas igrejas pequenas iniciamos, que hoje é um grupo grande, porque o Senhor é que dá o crescimento, dá orientação, dá sustento espiritual ao pastor daquela igreja e renova os irmãos para te colocar nas tuas mãos, para que aquela igreja venha crescer para a glória e para a honra do teu nome. Recebe a minha gratidão, responde a nossa oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pai querido, muito obrigado. Colocamos os familiares da irmã Marta nas tuas mãos e pedimos a consolação do teu Espírito Santo sobre a vida dela. Consola, conforta, ajuda, Deus, em nome de Jesus, aquela família enlutada. Sustenta na tua presença, Pai, é o que nós te pedimos. Peço também pela igreja, ajuda-nos a aplicar a tua palavra ao nosso coração, ajuda-nos a discernir o mundo espiritual, ajuda-nos a estar em contato o tempo todo com o Senhor em oração, pedindo a ti que nos ajuda no mundo espiritual, dando vitória em cada área da nossa vida. Muito obrigado, te peço que nos leve em paz, guardados pela mão poderosa do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco agora e para sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe e te guarda.